Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos comentar da saída do El Niño e a chegada do Laninha. Um esquenta e o outro esfria. Os resultados nós vamos sentir daqui a alguns dias. Você vai ver que o mercado da carne bovina está em franca expansão em relação à exportação. No mercado interno, as vendas estão fracas. O poder aquisitivo da população ainda não comporta os preços da proteína vermelha. Vamos falar da balança comercial do Brasil, que sofreu uma queda. Você vai ver que o mercado de carne de frango está em alta. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado de reposição de bovinos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da saída do El Niño e a chegada do Laninha. Um esquenta e o outro esfria. E os resultados nós vamos sentir daqui a alguns dias. O processo de transição do fenômeno El Niño para o Laninha já começou, pelo menos é o que informa a consultoria climática Metsul. O mês de abril iniciou com condições de El Niño e ainda presentes no Oceano Pacífico Equatorial, mas o aquecimento da faixa equatorial do maior oceano do mundo, que teve início em junho passado, está com os dias contados. Segundo a Metsul, o El Niño enfraquece de forma gradual desde o começo do ano e a tendência é que o evento do fenômeno de 2023-2024 chegue ao fim nas próximas semanas, no mais tardar em meados de maio. Conforme o último boletim semanal da Administração Nacional de Oceanos e Atmosférica, que é o NOAA, a Agência de Tempo e Clima do Governo dos Estados Unidos, a anomalia de temperatura da superfície do mar na chegada região Ninho 3.4 no Pacífico Equatorial Leste estava em 1 grau centígrado. Essa é a região designada oficialmente para se verificar se há El Niño ou Laninha. O valor de 1 grau centígrado significa ainda um estado de El Niño presente no limite de fraco a moderado. Entre o El Niño perto do fim e o Laninha que se projeta para o segundo semestre, haverá um curto período de transição conhecido como fase neutra ou de neutralidade na segunda metade deste outono e eventualmente avançando até o começo do inverno. E conforme o mais recente estimativa do NOAA, há uma probabilidade de 83% de que o El Niño chegue ao fim e o Pacífico Equatorial evolua para uma condição de neutralidade agora no trimestre abril a junho, que vai marcar o outono. E agora vamos falar da balança comercial brasileira que sofre uma queda. A queda de preços da soja e também do petróleo e o feriado da Semana Santa fizeram o superávit da balança comercial cair no mês de março. No mês passado, o Brasil exportou 7,4 bilhões de dólares a mais do que importou, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. O resultado, ele representa uma queda de 30,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas é o terceiro melhor para meses de março, só perdendo para o recorde de março de 2022, quando tivemos 10,7 bilhões de dólares e de 2023, 7,6 bilhões de dólares. Apesar do saldo positivo menor em março, a balança comercial acumula superávit de 19 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses de 2024. Este é o maior resultado para o período desde o início da série histórica em 1989. O valor representa uma alta de 22,2% em relação aos mesmos meses do ano passado. Quanto ao resultado mensal, as exportações caíram
em ritmo maior do que a queda das importações. Em março, o Brasil vendeu 27,9 bilhões de dólares para o exterior, recuo de quase 15% em relação ao mesmo mês de 2023. As compras do exterior somaram 20,4 bilhões de dólares, uma queda de 7%. Parte dessa diminuição se deve ao menor número de dias úteis em março deste ano, por causa justamente do feriado prolongado da Semana Santa. E agora você vai ver que o mercado da carne bovina está em franca expansão em relação à exportação. No mercado interno, as vendas estão fracas. O poder aquisitivo da população ainda não comporta os preços da proteína vermelha. Confira. A oferta de animais para o abate e, consequentemente, a oferta de carne bovina está muito elevada, mas ainda fragilizado pelo poder de compra do brasileiro, que mantém a demanda pela proteína vermelha muito baixa. Do lado da oferta doméstica, ao analisar os dados, por exemplo, de produção, exportação e também de importação, o CPEA, ele calcula que a disponibilidade de carne bovina tem crescido no mercado interno desde o ano de 2022. No ano passado, 2023, 7,4 milhões de toneladas de carne bovina teriam sido ofertadas ao mercado varejista, o que seria equivalente, por exemplo, a 36 quilos de carne bovina consumida por habitante por ano. Patamar que se iguala ao recorde de 2013, que também esteve na casa de 36 quilos por habitante por ano, o consumo do brasileiro. Após registrar em 2023 o maior volume produzido de carne bovina dos últimos 5 anos, principalmente com forte aumento de 11% no comparativo anual, totalizando 8,9 milhões de toneladas, os abates eles seguiram muito elevados no primeiro trimestre. Segundo o Rabobank, no seu primeiro Agroinfo de 2024, o Rabobank aponta que o atraso das chuvas e, consequentemente, o menor volume acumulado dessas chuvas em importantes regiões, vamos dizer assim, produtoras do nosso país, elas resultaram em uma alta nos custos da ração no final de 2023, o que, por sua vez, implicou em um movimento de antecipação de oferta para abates, e principalmente de fêmeas. Foram muitas fêmeas abatidas no ano passado. No primeiro trimestre deste ano agora, as exportações brasileiras de carne bovina, vamos dizer assim, aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período de 2023. E saiu agora os dados do Ministério da Indústria e Comércio mostrando que esses números que foram analisados pela ABIEC foram exportadas 598 mil toneladas, simplesmente um aumento de quase 26%, gerando um faturamento de 2 bilhões 640 milhões de dólares, representando um aumento simplesmente de 18,5%. E a China, ela foi o principal importador. A China adquiriu 273 mil toneladas, gerando uma receita de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. As exportações para a China, elas cresceram 21% em volume e 9,4% em faturamento. No entanto, o preço médio da tonelada exportada caiu 10%, passando de 4.940 dólares para 4.450 dólares por tonelada. E no acumulado deste ano,
Os Estados Unidos foram o segundo maior mercado para as exportações da carne bovina brasileira, totalizando 44 mil toneladas e um faturamento de 261 milhões de dólares. Comparando ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 8% no volume e de 13,2% no faturamento, principalmente devido a um aumento de 5,4% no preço médio do produto in natura. Um destaque muito importante, mas muito importante mesmo, foi o aumento significativo das exportações para os Emirados Árabes Unidos, exportação de carne bovina, que receberam 41 mil toneladas de carne brasileira, totalizando aí 188 milhões de dólares em faturamento. Um aumento simplesmente de 270% em relação ao ano anterior. O presidente da ABIEC, o Antônio Camardelli, ele atribuiu esse aumento à busca por alternativas para atender ao mercado iraniano. Esse mercado resultou simplesmente em um aumento de 690% nas exportações para os Emirados Árabes Unidos. Foi também para a Turquia, atingindo aí 9.700 toneladas agora neste ano de 2024. As exportações de carne bovina brasileira para o México também mostram evolução, atingindo aí quase 10 mil toneladas neste ano de 2024, com um faturamento de 46 milhões de dólares. Além disso, as exportações para Hong Kong, Argélia, Rússia, Filipinas, Líbano e Líbia também aumentaram muito, demonstrando o profissionalismo do setor em diversificar e consolidar a sua presença em diversos países. É como diz o velho ditado: água de rio pequeno corre sempre para o mar. De nada adianta você ser muito bom da porteira para dentro. As pessoas do outro lado, das multinacionais, elas entendem muito da porteira para dentro também e da porteira para fora. Eles são profissionais, eles conhecem basicamente todo o mercado. Agora, nós produtores precisamos conhecer mais da porteira para fora, senão nós seremos eternamente funcionários dessas grandes empresas. Muito obrigado e até o próximo comentário. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado da carne de frango está em alta. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar do mercado de reposição. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o mercado da carne de frango está em alta. Principalmente as exportações de carne de frango registraram um novo marco no mês de março, ao registrar 418 mil toneladas de embarques. Esse aumento significativo reflete a crescente demanda global pela proteína impulsionada por diversos fatores. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, o volume é o maior já registrado em 2024, embora seja 18,8% menor que o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 514 mil toneladas. É a maior quantidade mensal já embarcada do setor. No mês de março, a receita obtida com as exportações, ela chegou a 751 milhões de dólares, um saldo de 23,4% inferior ao do mesmo período do ano passado, com 980 milhões de dólares. Segundo a BPA, houve um comportamento atípico no mês de março do ano passado, único momento em que a barreira de 500 mil toneladas foi rompida no histórico das exportações de carne de frango. Isto cria uma ideia equivocada em relação ao mês de março deste ano,
que na verdade seguiu dentro do fluxo esperado pelo setor, mantendo-se na média acima de 400 mil toneladas mensais. A ABPA está acompanhando os países do Oriente Médio ganharem ainda mais destaque agora nos últimos meses, com compras substanciais de carne de frango em um contexto de incertezas na região. De maneira geral, o mercado mundial apresenta neste momento equilíbrio entre oferta e demanda, o que deverá favorecer os exportadores brasileiros nos próximos meses, especialmente em um contexto de recrudescimento da influenza aviária em alguns países concorrentes. E agora eu vou conversar com o Ronald Macuco. O Ronald Macuco é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado de reposição. Vamos dar aí uma viajada pela produção da carne bovina. Ronald, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bom? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. E vamos falar assim do mercado de reposição, um mercado que mostrou uma leve melhora, Antônio, no interior do Goiás, estado como Minas, São Paulo e MS também, a gente viu esse reflexo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, essa alta ainda está uma alta bem tímida, mas quando eu olho para o interior do norte da Rondônia, Mato Grosso, Pará e Mato Piba, a alta é bem, ainda vamos dizer, parou de cair, tá, Antônio? Mas não teve essa melhora ainda, Antônio. Então, assim, me preocupa porque a gente está chegando num período onde o capim está em abundância nesse momento. Porque temos chuvas aí, chuvas que demorou para chegar lá dentro do mês de outubro, novembro, só chegou na reta do dezembro. Mas será que essa alta não é mais pelo pecuarista estar segurando o bezerro no pasto, Antônio, do que necessariamente o mercado já está mostrando a reação? Então, acho que a gente pode discorrer aqui em cima de um movimento que eu não vejo a demanda tão aquecida por bezerro e bezerra. Eu vejo mais o pecuarista segurando, porque ainda tem pasto nesse momento. Eu concordo com você, mas tem um detalhe importante. Na minha visão, o principal ponto é o final da cadeia, é na gôndola do supermercado. É lá que tudo se define. Se a dona de casa chegar, olhar, pegar o produto e levar, ótimo. Se ela torcer a boca meio de lado, passar a mão na cabeça e falar, meio caro, né? E os números mostram isso, né, Antônio? Os números de exportação estão muito bons. Excelente. Tanto para frango, quanto para suíno, como também para carne bovina. Pois é. Mas o principal demandador e consumidor da nossa carne, 76%, 78%, depende do mês, é consumo doméstico, né, Antônio? Pois é. E se a coisa lá na gôndola do supermercado, do açougue, não está muito legal, vai explodir lá no bezerro, no garrote, na vaca, vai explodir lá atrás. Então, toda essa cadeia para trás fica complicada. Então, eu acho que o maior gargalo está, sim, na economia brasileira. Está no consumo da carne. O brasileiro quer consumir, mas não está dando para consumir do jeito que ele queria. E teve uma melhora, Antônio, vamos dar nome aos bois aqui, até para também dizer que a gente teve um menor consumo de carne bovina, assim pegando nos últimos anos, aconteceu no ano de 2022. Transição natural de 2021 para 2022, inflação mundial, pandemia. No ano 23 e nesse começo de 24, a gente já começa a ver o consumo de carne bovina aumentar. O brasileiro o consumo per capita tem aumentado nos últimos meses, porém, Antônio, a gente tem visto esse aumento, mas olhando pela uma disponibilidade de produção. Como a produção está grande, claro que os preços também deu uma leve corrigida no começo de 2024 nas gôndolas, a gente viu aí cortes que antes não era nem sonhado abaixo de R$50, hoje a gente já fala de colchão mole, colchão duro, sendo praticado no atacado, no açougue, não tanto falar do açougue, hoje a palavra açougue ela até saiu um pouco de usabilidade, mas a gente viu isso. Então, o mercado doméstico ele precisa de um incremento, e aí um incremento de crescimento econômico. Se a economia estiver melhor, a gente vai ter uma demanda pujante maior. E aí a gente está vendo que o agro está sofrendo
por produção, por preço ruim. Então, isso também faz com que a cadeia econômica nossa, infelizmente, no final, a gente pode ter uma desaceleração do PIB pelo agro indo ruim nesse momento, né, Antônio? Já caiu, né? Já deu uma queda. Quer dizer, já é a segunda queda que o agro apresenta nesses 2 últimos anos. Então, isso é muito preocupante. É preocupante demais. Agora, nós estamos tentando, ou pelo menos parece-me que estão tentando apertar a garganta da galinha que está botando ovos de ouro. E falar um pouco agora, Antônio, talvez de quem está pensando nessa reta desse primeiro semestre aqui, que vai fechar aí em julho, o que eu posso fazer então nesse primeiro semestre? Estamos falando agora de abril, maio e junho. Para entrar no segundo semestre, fazer uma estrutura dentro da fazenda, confina ou não? Será que eu vou ter uma dieta nutricional um pouco mais em conta, um pouco mais barato? Essa é a pergunta que a gente começa a ouvir já do cliente. É verdade. Na minha visão hoje, Antônio, tudo justifica que o milho deve perder força em preço nos próximos dias. O clima está mostrando um clima muito bom ainda para o Mato Grosso nos próximos 15 dias. Goiás também tem chuva chegando. Então, assim, a gente viu pontualmente Paraná e MS com um clima mais seco para o milho. Mas se eu pego as demais regiões, se essa chuva se adentra até o mês até dia 20 de abril, a gente pode ter uma produção de milho um pouco maior. A área de sorgo aumentou bastante esse ano, então a gente vai ter um sorgo vindo para o mercado, fazendo com que a dieta nutricional do confinamento para o segundo semestre não seja tão cara. E aí o confinador, o pecuarista que vai colocar boi no coxo, ele pode ficar um pouco mais interessado em mandar esse animal. E aí a gente não ter essa falta de animais que se fala tanto hoje, tá, Antônio? Eu concordo também com você, porque conversando com uma série de pecuaristas, vamos dizer assim, já de um nível de profissional muito bom, os caras já fazem gestão já bem direitinho, tem muita gente que fez comida, viu? Preparou comida agora para o gado. Então, com medo de faltar chuva, de não ter pasto, tem muita gente que preparou comida. Então, digamos assim que está um pouco tranquilo. Com essa queda no preço da soja, com a queda no preço do milho, muita gente vai chegar a um trato no coxo. Pode ter certeza absoluta disso aí. E eu não vou, se eu for vender o gado, eu vou conseguir um preço não muito bom. Não vai ser satisfatório. Às vezes você pode vender um pequeno lote para poder segurar o lote maior que você tem, para tratar no coxo. Mas tem muita gente aí, pode ter certeza, que com o preço do milho e da soja vai dar um trato no coxo, sim. Vai fazer como seria a TIP, né? Exato. Terminação intensiva a pasto. Eu consigo produzir um arroba um pouco mais barato dentro da minha fazenda. Sim, se eu tenho um ingrediente nutricional mais barato. Claro. E aí, se eu produzo um arroba, Antônio, se um garrote de 13 arroba, 14 arrobas, esteja na minha fazenda ali, eu posso vender a 210, mas eu consigo produzir mais 6 arroba nele, aquela arroba custando 150. Pode. Eu vou arriscar um pouco mais. É verdade. Então, pensando nessa estratégia, acho que faz muito sentido olhar para o segundo semestre. Acho que o segundo semestre, tanto para preço de boi, ainda está em aberto. O contrato para outubro, hoje, flerta próximo a R$ 246, R$ 247 reais. Quando eu olho os contratos disponíveis, isso referência São Paulo, tá bom? Quando eu olho os contratos abril, maio, trabalhando muito próximo a 230. Então, o boi para o segundo semestre está projetando hoje uma alta em aproximadamente a R$ 15 reais. Como eu vou garantir essa alta? Existe mecanismo que você pode usar para fazer a gestão de risco. Foi o que o Antônio acabou de falar aqui. Tem alguns pecuaristas que já sabem dessas ferramentas, está buscando, tanto através dos boitel, como também através do frigorífico. Tem algum frigorífico que já disponibiliza essa ferramenta, mas você também pode fazer isso por conta própria, indo no seu banco, ligando para nós na Pátria e buscando essas alternativas. Saída tem. Na verdade, se você levar na ponta do lápis, a arroba do boi ainda dá lucro. Concordo com você. Ainda dá lucro. Agora, você tem que fazer o negócio, é um reloginho suíço. Tem que fazer a coisa programada, não é boca de porco, não. Se fizer, dá zebra. Mas se fizer certinho, mesmo você fazendo uma terminação intensiva a pasto, fazendo um confinamento no pasto, confinando seu boi no pasto, tratando no coxo, pode ter certeza que dá resultado ainda está dando um resultado razoável. Acho que é isso aí, né? Contexto da nossa prosa é isso aí. Faça tiro curto, como se fosse coice de porco, sabe? Entra na operação curtinha. Operações mais curtas, como o mercado ainda está muito incerto lá na frente, pode ser uma saída para o seu negócio. E uma saída lucrativa ainda.
Ronald, mais uma vez obrigado mesmo e até o próximo encontro. Muito obrigado, Antônio, um excelente dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: mestre não é o que sempre ensina, mas quem sempre aprende. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.